Abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Ju, põe para mim aqui. Você guarda para mim. Esse aqui também. O celular também. Ó. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Pega alguém aí, gente. Pega alguém aí, Jesus. Socorre aí. Ele leva meus olhos para o monte, de lá vem meu socorro. De onde virá meu socorro. Olha para o céu e fala, Jesus, qual que é? Abre e cai lá. Estou brincando, não é assim não. Isso aí é um horóscopo evangélico. Esse cara fica lá, Senhor, fala comigo e abre, aponta o dedo. É aqui, Senhor. Deus pode até fazer isso. Mas se você fizer isso sempre, é um horóscopo evangélico. Certo? Você fica abrindo, o que Deus tem para mim hoje? Aí cai lá, jura, se enforcou, daí se matou. Aí você, não, Jesus, não é isso não. Tá só a graça. Então que você esteja atento. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo tem para dizer. Amém? Por isso eu peço toda a atenção sua, que você, a não ser que você precise sair, saia, mas se você não precisar, permaneça. Ou a não ser que a palavra te incomode tanto que você não queira ouvi-la e você rejeite-a, como muitos rejeitaram. Gálatas capítulo 5. Eu vou ler o capítulo todo, mas eu vou enfatizar do capítulo 13 em diante. Do 1, vou falar o 1, depois o 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento levera toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilasse, ou na sua versão, se castrassem, os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, glória a Deus. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai, ou vivam no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne, ou a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, ou desejos na sua versão. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vem comigo no capítulo 6, no verso 15, 16, 17 e 18 eu fecho. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto mais ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou homens, usou mulheres para que a traduzissem em nossa língua e a traduzisse com fidelidade. E essa Bíblia, a sua palavra chegou até nós. Nós temos a palavra em diversas versões, em diversas cores, Senhor Deus. Em alguns lugares a sua palavra nem mesmo chegou. Pessoas lutam quando chega o Novo Testamento ou algum outro livro que está na sua palavra para lerem e se edificarem com aquilo. Obrigado, Senhor, ó Pai, e a sua palavra, que ela seja exposta nessa noite, que ela seja transmitida nessa noite ao coração daqueles que aqui estão e que aqueles que nos assistem pelas redes sociais, e que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Usa-me somente como seu veículo, usa-me somente como, Senhor, um canal para que o seu povo ouça a voz do céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Gálatas capítulo 5, que nós lemos agora. Primeiro sábado, nós falamos do capítulo 1, primeiro e segundo sábado foi exposto o capítulo 1, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo, ele está defendendo ali o seu apostolado, porque algumas pessoas entraram ali, chamado cristãos judaizantes. Você que está acompanhando essa série, você está lembrando dela. Você que não está acompanhando, ela está no nosso Facebook, JNI Central, tem todas as pregações para que você não se perca. Não dá para eu fazer todo a retrospectiva aqui, mas eu estou dando pano de fundo, onde Paulo, ele começa a desconstruir aquilo que esses cristãos judaizantes estavam colocando para os gálatas, que eram neófitos, novos convertidos, pessoas instáveis, pessoas inconstantes, pessoas que estavam sendo levadas por outro ensinamento, o qual Paulo não havia ensinado a eles. Eles estavam crendo em outro evangelho. Capítulo 1 fala isso, se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Fala isso, onde eles estavam sendo enganados, levados, influenciados a viver debaixo da lei, dizendo que, olha, não é suficiente a fé que você tem em Jesus para ser salvo. Você ainda precisa cumprir algumas regras, algumas cerimônias religiosas que estavam no Antigo Testamento. Aí Paulo vem desconstruir isso. Aí no capítulo 3, 3 e 4, o pastor Gabriel, semana passada, conseguiu esboçar o 3, expor o 3 e ainda entrar no 4, aonde ele vem dizer que a justificação, ela vem pela fé. Somente pela fé em Jesus. Você não tem capacidade de ser salvo por obras ou por aquilo que você faz. A capacidade vem do Senhor. O sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente. O evangelho que Paulo estava pregando era esse. É o evangelho que Cristo se deu por nós. É o evangelho que o que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente para nos libertar, foi suficiente para nos salvar, foi suficiente para nos dar uma nova vida e uma vida em abundância. Ele está dizendo, olha, aonde a lei, aonde o pecado abundou, querido, superabundou a minha graça lá naquela cruz. Olha que lindo que ele está dizendo. Eu vou seguindo aqui o meu crono, vou anotando aqui para não me perder, que minha cabeça vai lá em cima. Eu vou preparando isso tudo em casa. Então, capítulo 1 e 2 falou sobre, ele está falando de um outro evangelho para que eles não se corrompam. Ele está exortando o povo. Paulo está sendo direto, falando às igrejas. Qual igreja eram essas? Famílias se reuniam nos lares, famílias cristãs. Não somente uma igreja, as igrejas que Paulo plantou, juntamente com Barnabé na primeira viagem missionária, que ele plantou ali naquelas regiões.
Então ele está falando às igrejas, você vai perder o capítulo 1, fala sobre isso. Ele está defendendo o apostolado dele, dizendo que ele recebeu o evangelho por revelação, não foi de homem nenhum, porque ele não tem nem compromisso com o homem. Versículo 10 e 11 ele vai ressaltando isso. Aí no capítulo 2 ele discorre, capítulo 3 fala sobre justificação pela fé, você é salvo pela graça, você é salvo pela fé em Cristo Jesus, isso é dom de Deus, isso não vem de homem, para que ninguém se glorie. Olha que interessante. Agora chegamos no capítulo 5. É a terceira parte desta carta. E é a 5 e o 6 é o final. É o ápice. Paulo está escrevendo a próprio punho. Se você estudar no capítulo 6 ele relata: eu escrevo de próprio punho essa carta. E Paulo ele está exultando como é que é o viver em Cristo, como é que é ser uma nova criatura, como é que nós não somos enganados por qualquer vento de doutrina, como é que nós entendemos que a justificação vem pela fé, e como é viver dessa forma. Ele está dizendo para a gente, olha, no capítulo 5 e no capítulo 6, devemos desenvolver nossa vida de fé, uma vida dirigida, controlada, influenciada pelo Espírito Santo. E não é só uma liberdade que eu sou livre agora, mas esse caminho qual nós escolhemos para caminhar, para traçar, para entrar, existe responsabilidades. Marcos Grava, pastor da Igreja Batista, presidente atleta de Cristo, um missionário que já ministrou aqui, diz: Fábio, Deus não é responsável pelas nossas irresponsabilidades. Talvez o senhor quer falar algo para alguém. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, Deus não tem nada a ver com as nossas irresponsabilidades. Então, olha só o que o homem ele foi criado para adorar a Deus, porém o homem caiu, e nós vivemos num mundo caído, corrupto, deturpado, injustiça para todo lado, tantas coisas, mas como viver num mundo como esse? Como viver livre no mundo de escravidão? Como viver livre no mundo que jaz no maligno? Como viver livre onde nós ligamos televisões, onde nós ouvimos rádios, abrimos os sites e só existe maldade? Ele está dizendo, olha, pessoas se infiltraram no meio de vocês, tentando escravizar-os novamente. Pessoas tentaram impor coisas sobre vocês. Pessoas colocaram peso sobre vocês. Mas eu quero dizer algo. Capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele está dizendo, vocês são libertos, Cristo libertou vocês para serem livres. Mas pastor, do que Cristo nos libertou? Eu vou com você lá, eu até anotei. Do que Cristo nos libertou? Cristo nos libertou do pecado. Abre a sua Bíblia lá em continua, Gálatas 5,13. Fomos chamados à liberdade. Cristo nos libertou da lei. Agora Cristo libertou do pecado. Romanos 6, 11 e 12. Romanos 6, 11 e 12. Cristo nos libertou da lei, do pecado, do inimigo, da condenação da morte e da nossa carne. Nos libertou da lei, fomos chamados à liberdade. Acabamos de ler. Nos libertou do pecado. Romanos 6, 11 e 12. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em seu corpo mortal. O sacrifício na cruz de Jesus nos fez livres, não só da lei, mas também do pecado. Do que mais, pastor? Do inimigo. Do que mais, pastor? Da condenação da morte. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação mais, porque a lei do Espírito da vida, capítulo Romanos 8, 1, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E também da carne, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vivemos no Espírito. Por isso, ó Gálatas, por isso, homens de Deus, prestem atenção que eu vou dizer para vocês, ele está dizendo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Vocês foram livres da lei, vocês foram livres do pecado, vocês foram livres do inimigo, vocês foram livres da morte, e vocês foram livres da carne que dominava vocês. Não é só de alguma coisinha, é de tudo isso. E ele vai dizendo, continua o versículo comigo, 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O desejo de Paulo era, olha Gálatas, é o seguinte, eu quero que vocês permaneçam. Você já parou para procurar o que é permanecer? Permanecer é conservar-se, é ficar, é continuar, é durar, é continuar a existir. Então olha só Gálatas, vocês conservem, vocês fiquem, vocês continuem a existir, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, porque vocês são livres, são libertos, não há nenhuma condenação mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês, ó Gálatas, não existe mais condenação, não há mais peso, não há uma religião mais sobre você, não há mais cerimônias religiosas, não há mais uma forma religiosa te prendendo. Você foi livre dessa lei, você foi livre disso que colocaram sobre você, você é livre em Cristo Jesus. O sacrifício na cruz do Calvário te libertou há 2000 anos atrás. Olha que lindo que é viver em liberdade. E ele continuava. Porém, no versículo 13, vamos para lá. Aí ele vai ressaltando para as pessoas, claro, ele vai citando que eles começaram, versículo 7, correram bem, mas quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Versículo 9, um pouco de fermento levera toda a massa. O que era esse fermento? O fermento nessa época eram as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, o pecado significava. Um pouco de pecado, um pouco de fermento, um pouco de ensinamento errado, doutrina errada, ele levera toda a massa. Põe um pouquinho de bolo, um pouquinho de fermento no bolo, ele cresce. Põe um pouquinho de ensinamento ruim no seu coração, começa a abrir concessão na sua vida. Você vai ver daqui a pouco você não crê mais naquilo que você cria. Lembra os Gálatas do capítulo 1 e 2? Eles estavam totalmente não sabendo para onde ir, não cria mais no verdadeiro evangelho, se tornaram quase um ateu cristão, que se dizia o nome de cristãos, mas não cria naquilo que era pregado, não cria no verdadeiro evangelho que foi pregado. E assim às vezes nos encontramos nos dias de hoje. Nós ouvimos tantas coisas, puxamos pela rede social, ouvimos um ciclano daqui, ouvimos um pregador dali, agora ouvimos outro cara de lá. Mas qual é a fonte que ele busca? Tem que ser essa palavra. E a palavra, todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Então toda a palavra de Deus tem um texto, um contexto, e ela traz revelação do alto para nós. Não precisamos, não podemos ter ouvidos, cairmos em frases de charlatões, não podemos cair em um evangelho que nos leva para longe da cruz. Chegaremos lá. Então um pouquinho de fermento levera toda a massa. Quantos e quantos homens de Deus você conhece que pregaram o verdadeiro evangelho com vitalidade, com amor, com ousadia, com graça, com entusiasmo, e hoje deturpam a palavra, hoje negam o Senhor, crucificam Cristo novamente, ensinando coisas erradas. Cuidado com os falsos mestres que se infiltram no nosso meio. Seja um leitor e praticante dessa palavra, e você entenderá que você é livre em Cristo Jesus. Mas permanecei, conservai, e não submetais de novo ao jugo de escravidão. E Paulo continua, ele vai pregando, capítulo 10, 11, 12. O 12 é interessante, só para uma curiosidade. Ele fala, tomar até que se mutilassem, se castrassem os que vos incitam à rebeldia. Porque a circuncisão era tipo uma fimose hoje, tinha que cortar. Olha o que Paulo está dizendo. Esses que estão no meio de vocês, colocando peso, colocando jugo, colocando uma regra religiosa para que você seja salvo. Olha o que eu tenho para te dizer, é melhor que se castrassem. Paulo é direto, porque era melhor eles serem castrados e não ficar impondo isso sobre vocês.
Aí vem versículo 13, vem comigo. Porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Fomos chamados à liberdade. Que coisa maravilhosa, é isso que Deus quer. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, aos seus desejos desenfreados, às suas vontades, aquilo que você quer. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha o que ele está dizendo. Paulo sabia que ele estava preso a uma religião, preso ao legalismo, preso a algo imposto por uma imposição de homens. Porém, ele sabia que de um extremo, quando você sai de um extremo, a chance de você ir para outro extremo é muito maior. Aí as pessoas saem desse mundo religioso, ele sai desse mundo e eles vão para o liberalismo. Eu sou livre em Jesus, eu sou livre. E começam a fazer o que eles querem, começam a ceder à carne. Eles pensam que eles foram libertos de uma religião, mas o sacrifício de Jesus te libertou do pecado também, libertou você das suas próprias vontades, libertou você do eu, onde nós não temos mais. Obrigado, Vado. Onde nós nos tornamos escravos de Jesus, onde Ele começa a governar a nossa vida. Ele está dizendo, ó Gálatas, vocês foram chamados à liberdade, mas não useis da vossa liberdade para dar ocasião. Sabe o que é ocasião? Os professores de português de plantão. Sabe o que é ocasião? Os dicionários, Aurélio de plantão. Você fala uma palavra, o cara já sabe, significa isso. Eu falei, o que é isso, velho? Nesses dias o Alex escreveu para mim assim, o Alex Ribeiro escreveu, obrigado por ciceronear a minha ida aí. Falei, rapaz, ele errou. Ele foi errou no negócio lá no celular. Porque o que é ciceronear? Ah, por ter dirigido a vida. Oh, beleza, aprendi mais uma e já usei no dia. Eu falei, beleza, hein? Cara, esse cara é culto demais. Eu falei, culto? Então, assim, ele está dizendo ocasião. A liberdade para dar ocasião. Tempo disponível. Motivo à carne, aos seus desejos. Eu não dei tempo disponível, motivo para a sua própria carne, para os seus desejos, ó Gálatas, para que vocês não se submetam de novo à escravidão. Ele diz, somos livres, mas temos que cuidar para não sermos novamente escravizados pelo legalismo, para nos voltar à religião, para nos voltar às obras, às formas religiosas que impõem sobre nós, e para não cairmos no liberalismo. Liberalismo é libertinagem, ser devasso, para você voltar a ser escravo daquilo que um dia você condenou. Lembra no capítulo 2 que nós lemos? Se eu torno a construir aquilo que eu destruí, eu me torno transgressor. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não é porque nós somos livres em Jesus, não é porque nós somos libertos, que nós devemos levar a vida como nós queremos. Não é isso que o Senhor falou. Você foi livre de uma religião, você foi livre do pecado, você foi liberto do inimigo, você foi liberto da morte, você foi liberto da carne, mas você não deu ocasião à carne. Essa liberdade não é para você vender uma graça barata. A graça, a lei mandava, mas a minha graça te capacita a não pecar. Não abusemos da graça. Um recado para vocês, meninas. Eu canso de ver. O Facebook, você é livre, você é liberta, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, mas sua foto não é para ser exposta, o seu corpo numa postagem na praia com biquíni. Sabe por quê? Se você estudar o homem, a natureza pecaminosa, a sensibilidade do homem é os olhos. Como você não quer que o homem, ele brinque com os seus sentimentos porque ele fala bem, não brinque também com aquilo que ele é frágil. Quer tirar foto? Mostra para sua mãe, mostra para seu marido, mostra ali para o seu pai, para suas amigas quando você estiver com ela, mas não venham dar ocasião à carne. Não venham dizer, eu sou livre, e você faz o que você quiser. Não é isso que o Senhor te chamou para fazer. Só um exemplo que eu dei simples, eu não estou dando mais outro. Toma cuidado também, você homem, quando você usa da sua liberdade em Cristo,
para poder tentar mexer com os sentimentos das pessoas, você prestará conta a Deus no juízo final se você não se arrepender e pedir perdão para essa pessoa. Você foi liberto para viver uma vida santa. E Deus disse, sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo, sou separado, eu não me contamino com esse mundo é mau, é injusto, esse mundo jaz no maligno, mas em Cristo nós somos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas pastor, a carne é fraca, nós vamos ver ela fraca mesmo, mas o que habita em nós é muito mais forte do que a carne. E ele continua dizendo, preste atenção, não dê motivos a isso. Talvez eles tenham lembrado, Paulo tenha lembrado ao escrever, porque ele já havia escrito em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, 23. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo. Ponto final? Não, vírgula. Todas as coisas me são listas, permitidas, mas nem todas elas me edificam. Elas me edificam. Então, queridos, não useis da liberdade para dar ocasião aos seus desejos, à sua carne, à sua antiga natureza. Se despir da natureza velha e venha se revestir do novo homem, da nova mulher que Cristo fez você ser quando Ele se entregou naquela cruz e você se decidiu com Ele. Oh, Gálatas, não deis lugar a isso, Gálatas. Na cruz, Jesus derrotou a lei. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas pastor, significa o quê? Que nós não vivemos de qualquer forma? Somos libertos, vamos viver para qualquer lado? Não. Romanos 8, 1-4 diz, e sim, a lei do Espírito e da vida. Nós vivemos agora guiado por uma outra lei, a lei do Espírito Santo e da vida que nós temos em Cristo Jesus. É essa vida que Deus chamou para viver, não a outra vida. Na cruz, Jesus derrotou a lei, Jesus derrotou o eu. Lembra quando ele fala para que nós sigamos ele, o que ele diz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito interessante. Lucas 14:33 diz, assim, portanto, todo aquele que não renunciar tudo, de quanto mais estimado que possui, não pode ser meu discípulo. É eu na cruz e Cristo vivendo em mim. Aí poderemos dizer, como ele mesmo diz no capítulo 2, já não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Aí podemos dizer, como João Batista disse no capítulo 3 de João 30, convém agora que eu diminua e ele cresça. Quanto menos eu aparecer, é maravilhoso demais, porque o mais importante não é eles saberem o meu nome, o mais importante não é eles gostarem de mim, o mais importante é eles verem o Jesus que está através da minha vida, o mais importante é eles conhecerem o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E ele continua. Derrotou o eu, derrotou a lei, derrotou a carne. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas só que no capítulo 2 ao capítulo 12, ele discorre e depois é como se fosse um parênteses. Ele entra no 13, dando continuidade. Ficaria mais ou menos assim. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Porque vós, irmãos, que lindo, como faz mais sentido. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede diante servos uns dos outros pelo amor.
A característica de quem foi liberto é a mesma de Jesus, é o amor. Então, não vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Presta atenção, o mandamento, a lei se submete a isso. A lei se cumpre um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, porque vocês estão se mordendo uns aos outros, porque vocês permitiram que esse ensinamento entrasse no meio de vocês, e agora vocês começam a lutar contra o outro, começam a brigar, mutilar o mesmo corpo. Você esquece que quando você mutila o corpo de Jesus, você está ferindo cabeça. Nós somos membros de um só corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus. Sabe o que é isso? O cabeça está no céu, o corpo atuando na terra, que sou eu e você. E ele continua. Eita, glória a Deus, né? E Paulo, no capítulo 13, vai continuando. Ele vai dizendo a eles que não tem mais exigência, que não submetam mais a isso. Mas como Paulo sabia que eles poderiam ser confundidos e confundir a liberdade com a carnalidade, o que é a carnalidade, pastor? Eu trouxe uma definição boa para você. É bom você anotar depois, não dá tempo agora, mas você anota. Não sei se esteja gravando, depois você entra. Carnalidade é licença para continuar nos pecados produzidos pela velha natureza. Eu sou falho, pastor. Eu sou falho. Os Gálatas eram neófitos. Sabe o que é neófitos? Novos na fé. Essa é uma carta escrita para novos na fé, que estavam sendo enganados. Estavam cheios de Deus. Já teve cheio de Deus? Já teve cheio de Deus, Deus, e você foi dando ocasião à carne. Você permitiu que alguns cristãos judaizantes entrassem no seu meio. Você permitiu que a religião te parasse, te prendesse, te algemasse novamente. Você começou a dar ocasião às suas próprias vontades. E sabe o que aconteceu? Você se tornou essa pessoa que você é hoje. Mas para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele continua. Digo, porém, eita, como eu gosto desse texto, gente. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Talvez a sua tradução esteja muito mais rica que a minha. Porém, vivei no Espírito e jamais satisfarão os desejos da sua carne ou a sua própria vontade. Meu irmão, é difícil, mas a partir do momento que eu entreguei meu coração para Jesus e Ele veio habitar dentro de mim, o Evangelho faz parte da minha vida. Eu preciso andar, viver, respirar, existir no Espírito Santo. A lei, eu já disse essa frase, a lei manda e te põe um peso. A graça te capacita. Jesus vem com o Espírito Santo e nos capacita a não pecar. Por isso, João, na sua primeira carta, escreve no primeiro capítulo: filhinhos, eu digo isso para que não pequeis. Porém, se porventura, se algum dia você pecar, existe o advogado do céu junto ao Pai, que está te oferecendo graça, que está te oferecendo uma saída, que está te oferecendo perdão, que está te oferecendo vida. E no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da sua carne. Como é lindo isso. Você não vai satisfazer aquilo que você quer fazer, porque o meu morreu. Ele está dizendo, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, não estáis sobre o pecado, não estáis debaixo do sistema desse mundo, não estáis sobre a morte, debaixo da morte, não estáis sobre o inimigo, você não está sobre o domínio de você mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Olha, Gálatas, você precisa voltar ao Evangelho.
vocês são libertos. Olha, igreja de Nazareno, olha, jovens, vocês são libertos. Eu só quero que vocês não dêem ocasião à carne, a fazer as suas vontades. Olha a forma que você tem vivido, se ela é do agrado de Deus ou não, se ela é a sua própria vontade ou não. E ele vai discorrer no texto, e o texto é precioso. Ele sabia que os Gálatas estavam sendo atacados, e devido a esses ensinamentos, estavam se dividindo ao invés de servir uns aos outros. Por isso que ele fala o que ele disse antes. E agora ele diz, olha, versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza. Não pense você, eu não quero pincelar, porque se eu for esmiuçar, vou levar uns 40 minutos, o que é aquela coisa. Prostituição não é só aquela pessoa que se vende lá no Itatinga, não. E paga. Prostituição é quando você também vira sexualista com outras pessoas, homens e mulheres, de várias pessoas. Isso é prostituição também. A outra recebe dinheiro para isso, e você se vende de graça ainda. Prostituição, impureza, lascívia, quer dizer sensualidade, não faz parte mais da sua vida, moço. Não faz parte mais da sua vida, moça. Idolatria, não é só uma imagem que foi colocada ali. A gente manda bala nos católicos ou outros, porque eles colocam uma imagem ali. A idolatria deles, às vezes estão ignorantes, não sabem, e nós sabemos e adoramos pregadores, adoramos banda, adoramos nosso carro, adoramos o nosso emprego, adoramos um monte de coisa, nos idólatra. Feitiçarias, inimizades. Faz quanto tempo você não conversa com alguém? Aonde está o amor mútuo? Você é liberto para amar, para servir um ao outro, não para morder um ao outro. Aonde está o teu perdão? Onde você liberou o perdão para aquela pessoa que te fez algo que você não perdoou até agora? Você é livre, querido. Você é livre, querida. E mesmo se a pessoa vai te falar, te perdoar ou não, a sua função é pedir perdão ou liberar o perdão. Mas é difícil, pastor, é difícil. É difícil morrer na cruz também e ter todos os seus pecados sobre ele. Mesmo assim ele dizer, Pai, perdoa o que eles fazem. Pai, perdoe o que eles fazem. Eles não sabem o que fazem. E continua, porfias, que quer dizer discussões, ciúmes, fala Deus, iras, discórdias, está ligado ao ego, dissensões, facções, seitas, divisões de partido, grupinhos, invejas. O ciúme é da carne, inveja também, mas inveja é mais maligna ainda. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não, lê comigo, é só para você ficar gravado na sua cabeça, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Algumas pessoas falam, mas, pastor, mas Deus não é tão ruim assim. Não, Deus é bom, em todo o tempo ele é bom. Mas a Bíblia diz que, se é difícil, pode procurar, se é difícil para um cristão entrar no céu, imagine para o ímpio. Se é difícil de um cristão entrar no céu, imagine para o ímpio. A sua liberdade traz as suas responsabilidades. Mas o fruto do Espírito é amor, aleluia, ágape de Deus. Alegria da salvação, pessoas alegres. Eu sei que você não precisa ficar rindo toda hora. Eu sei que existem momentos que você chora, e uma morte, e uma injustiça. Eu sei disso, você não pode viver assim. Mas a alegria da salvação está no seu coração. Você precisa ser alegre. Paz, a paz com Deus, que excede todo entendimento, que guardará a vossa mente e guardará o vosso coração. Longanimidade, uma paciência longa, e eu preciso disso para a glória de Deus. Benignidade, está ligado à ternura, à gentileza. Bondade, fidelidade,
que está ligado à confiabilidade. Mansidão, que é humildade. Suavidade, que coisa linda. E domínio próprio. Vitória, sabe o domínio próprio? Foi linda essa definição que eu achei. Vitória sobre o próprio desejo. Domínio próprio. Vitória sobre o próprio desejo. Contra essas coisas não há lei, não há peso. Contra essas coisas não há algo que me impede uma barreira. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pastor, o que é viver na carne? Eu trouxe uma definiçãozinha. Viver na carne, isto é, dominado e influenciado pela velha natureza. Viver no Espírito Santo, dominado e influenciado pela nova natureza. Eu fui liberto não para ser influenciado e dominado pela forma que eu vivia antes. Eu fui liberto em Cristo Jesus para ser dominado pela nova maneira que eu estou vivendo em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória. Isso é obra da carne. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E lá vem o Senhor. Lembra-se que Gálatas era um povo inconstante. Primeiro é sábado. Inconstante. Um povo instável. Um povo influenciável. Mas ele está dizendo, se você viver no Espírito, ó Gálatas, se você respirar no Espírito, se você existir no Espírito, se você andar no Espírito, eu quero dizer que você não será mais influenciável, você influenciará, você não será mais instável, você será estável, você não será mais inconstante, você vai perseverar, e a sua perseverança vai ver um bom caráter, e o seu caráter aprovado vai produzir muitos frutos, para a glória de Deus. O capítulo 6 continua. Ele vai discorrendo, versículo 9 do capítulo 6, diz, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pessoas cheias do Espírito Santo devem fazer o bem sempre. Sempre está dizendo, Gálatas, você é cheio do Espírito Santo, você é livre, faça o bem sempre. Não importa quem, mas ele dá mais um recado. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas principalmente aos da família da fé. Não é que você não pode ajudar o cara que não é crente, você deve mesmo ajudar com o evangelho que ele tem para comer. Mas e aqui? E aqui? Como nós ajudamos um ao outro? Como é que nós edificamos um ao outro? Sabe o que significa isso? Ajudar o irmão que caiu. Ao invés de arrebentar ele no meio. E mandar ele mais para longe ainda. Sabe o que significa isso? Declarar palavras de bênção sobre o seu pastor, ao invés de sair daqui quebrando ele no meio. Só porque ele não te atendeu, te falou oi, respondeu o WhatsApp para você. Sabe o que significa isso? É auxiliar aquele que está sofrendo, que perdeu alguém, está tendo uma injustiça. E você vai lá, auxilia, ora por ele, cuida dele, vê se ele está precisando de ajuda. Aquele está desempregado, que você sabe que está faz 5 meses, você nem se coloca no lugar dele para poder ir lá, ver se ele está precisando de alguma coisa e ajudar ele, tirar R$100 que você gasta em qualquer lugar e poder ajudá-lo com aquele dinheiro que vai ajudar ele muito aquele dia. É isso que ele está dizendo. Mas a minha carne, o meu eu não deixa, porque eu estou bem, maravilha, glória a Deus por isso e coisa boa. Fosse chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, servir uns, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo assim, ó. Ele está dizendo algo que Jesus fez. Lembra quando Jesus, ele pega a toalha, lava os pés dos seus discípulos,
Ele é maior, ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aquilo que eu fiz a vocês, faça também para o outro. Ele deu exemplo para a gente, que a gente não faz. Paulo diz, em Romanos, capítulo 7, 18 e 19. O querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que profiro, mas o mal que não quero eu faço. Mas se você viver no Espírito, ele está dizendo para a gente, se você andar no Espírito, o Espírito Santo te capacita a fazer o bem. O Espírito Santo te capacita a fazer o bem. Te conduz a fazer o bem, porque em nós não há bem nenhum. Se existe algo bom em nós, que encontramos Jesus, é porque Ele habita em nós. E eu vou para os últimos versículos. Pois nem circuncisão, versículo 15, é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra. Que regra? De andar no Espírito Santo. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto mais, irmãos, eu trago no corpo a marca de Cristo. Ele está dando um recado para aquelas pessoas. Eu só finalizo assim para vocês. Ele está dizendo, eu trago no corpo a marca de Cristo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, me perturbe. Esses que se levantam, se infiltram em nosso meio. Esses que estão agora tentando desfazer aquilo que foi construído. Esses que vivem, não querem sofrer pela cruz, pelo Evangelho, por Jesus. Não me molestem, não me perturbem, porque eu trago no corpo a marca de Cristo. Ele foi perseguido por Jesus. Ele foi torturado, ele foi ferido, ele foi caluniado. Ele dizia, eu trago no corpo a marca de Cristo. Então não me perturbe. Eu sei a quem eu sirvo. Ele volta lá no capítulo 1, versículo 10. Estou, por um acaso, buscando a aprovação de homens ou de Deus? Se eu estivesse buscando a aprovação de homens, eu não seria servo de Cristo. O meu apostolado está firmado nele. A minha salvação veio dele. O sacrifício dele me libertou da lei, me libertou do pecado, me libertou da carne, me libertou do sistema desse mundo, me libertou da morte, porque nele eu tenho vida eterna. Me libertou dos meus desejos desenfreados. E eu sofro quanto for possível por ele. E eu trago no corpo, diz Paulo, inspirado pelo Espírito, as marcas de Cristo. Às vezes nós não carregamos cicatrizes. Talvez você já tenha carregado. Tem um jovem que está no campo missionário aqui, se converteu de uma seita religiosa. Ele falou para o pai dele que ele se converteu, o pai dele jogou um copo de suco na cara dele, na mesa. Mas está no campo missionário lá, dando fruto, para a glória de Deus. Irmãos, está vendo no corpo a marca de Cristo. Talvez o nosso contexto aqui é bastante confortável. A gente sofre isso com a lei, a gente sofre entre nós mesmos as brigas com essas doutrinas ensinadas erradas que as pessoas ensinam. Sofremos com isso. Mas em países fechados eles continuam sofrendo assim. Cristãos estão, e eu digo isso com propriedade, você que não me conhece, eu digo isso porque todo ano nós viajamos para lá. Todo ano, em novembro estaremos lá de novo. No dia 10 estará um moço aqui, um missionário com a sua esposa, que vive num dos maiores países muçulmanos do mundo. Vai estar pregando aqui no sábado da igreja perseguida. Homem com propriedade. Nós moramos lá, uma esposa, está aqui minha esposa, um ano, com nosso filho 3, 5 anos, num país 65% muçulmano. Que pessoas sofreram para que o evangelho chegasse. Para essa Bíblia chegar na sua mão, sangue foi derramado. Pessoas foram perseguidas. Aí você tem um monte de tradução na sua casa, uma em cima da outra, mais bonita que a outra, mas não lê. Você abre lá, não tem nada. Não lê.
trago no corpo a marca de Cristo. Talvez não carregamos cicatrizes, não fomos torturados, não temos marca no físico por Jesus. Mas quais as marcas no seu caráter? Quais são as marcas na sua vida? Marcas também na Bíblia, nesse sentido, significava quando você marcava o escravo e o boi com ferro, assim, você marcava nele. Ele me pertence. Se fosse meu, eu metia um F, Fábio, ou um M, Mica. Fábio, é meu, pertencia a mim. Que marcas carregamos? Será que está em nós? Nós permitimos que Jesus marcasse a gente com fogo, com aprovação, e as pessoas olhassem para a gente e diziam: eu vejo em você a marca de Cristo. Eu contei em um lugar que eu fui, eu não contei aqui ainda, sobre um missionário que serviu. Eu acho que se eu contei aqui, você ouça de novo. Um missionário que serviu há 2, 3 anos de um país, e a língua era muito difícil, ele não aprendeu a língua, também não tinha recurso para poder aprender a língua. E depois ele servia, o que ele fazia era servia as pessoas, ajudava ali, ajudava aqui, ajudava lá, tal, fazia tudo isso. Aí ocorreu que mandaram ele embora, porque ele aprendeu a língua, e enviaram depois de um tempo outro missionário, pastor, que falava a língua. Ele foi criando relacionamentos, e depois começou a falar para o pessoal: você conhece Jesus? Eles falaram assim: não. Você nunca ouviu falar de Jesus? Não. Então Jesus faz isso, ele serve as pessoas, ele abraça, ele ri. Jesus, ele isso. Jesus esteve aqui com a gente 3 anos. Traz do corpo a marca de Cristo. Eu sei a quem eu pertenço, é Jesus. E eu andarei no Espírito. Eu sou liberto. Assumo as responsabilidades como cristão. E por ser circuncidado ou ser incircunciso, isso não importa. O que importa é que você e eu somos novas criaturas em Cristo Jesus. Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos por um instante. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha vivido debaixo de uma religião até hoje, de um legalismo, de imposições religiosas, e você achou que isso era ser livre em Jesus. Porque se você faz aquilo que estão te mandando fazer, você está agradando ao Senhor. Eu disse certa vez que o que nós fazemos é consequência do que Jesus fez por nós. Eu não faço porque eu tenho que agradar pessoas. Eu entendo o que Jesus fez por mim na cruz, e porque eu entendo e aceito isso no meu coração, eu faço por amor. Aonde a lei mandou, a graça me capacitou. Aonde a lei me escravizou, a graça me libertou. Talvez você não está andando debaixo de umas normas religiosas, mas você está andando debaixo do pecado. E o sacrifício na cruz te libertou do pecado. E a desculpa sempre é a carne. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: andai, vivei no Espírito, e jamais satisfareis as vontades da sua carne. Talvez você precisa ser livre. Tenho medo da morte, que é brincadeira. Eu tenho medo da morte, Senhor. Ó morte, onde está a tua vitória? Diz a palavra. Ó morte, onde está a tua vitória? O Senhor venceu a morte na cruz. E para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo e o recebeu como Senhor e Salvador,
tem uma vida eterna com Ele. Não acaba quando nossos olhos fecham. Continua na eternidade. Continua na eternidade. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu sou de Jesus o caminho, a verdade que liberta. Porque se você conhecer a verdade te libertará. E se verdadeiramente o Filho de Deus os libertar, sereis livres. E eu sou a vida. Eu tenho vida para você. Eu dei fôlego de vida para o homem com sopro. E criei o homem para viver comigo. Mas o primeiro Adão falhou. Mas o meu plano continua. Eu enviei meu filho, o segundo Adão, para restaurar a sua imagem e semelhança. Para restaurar a nossa identidade em Jesus. Nós somos imagem e semelhança dele quando viemos para Jesus. Ele restaura. Talvez você tenha medo desse mundo que é cruel, mas você não precisa ser escravo dele. Você não sai do seu quarto mais, você não sai da sua casa mais. Você entrou num pânico, você entrou numa depressão, com medo desse mundo. Você é livre. Os mesmos anjos que estão ao seu redor, no seu quarto, é os anjos que estão ao seu redor quando você sai para a rua, vai para a universidade, vai para o seu trabalho, quando você vai para se encontrar com seus amigos, eles estão ali. Somos libertos em Cristo Jesus. Libertos do eu. Talvez você tenha um ego, você é egocentrado. Não usei da sua liberdade para dar ocasião à sua carne. É hora de você colocar o seu eu na cruz, porque ele morreu pelo seu eu também. Porque o seu eu vai continuar lutando contra o espírito, e você sempre vai começar a arrumar defeito em tudo, ao invés de receber o que Deus tem para a tua vida. O Senhor falou contigo nessa mensagem. Deixe o seu lugar, vem aqui à frente, quero orar com você. Ela foi exposta, não preciso ser apelativo aqui não. O Senhor falou contigo, não sei qual área que ela foi exposta. Eu falo contigo, vem cá, eu quero orar por você. Ajoelha aqui na frente, vem aqui, eu quero orar com você. E você que vai interceder depois, aguarde um pouquinho, mas deixe as pessoas chegarem. Venham. O Senhor falou contigo. Você creu num outro evangelho. Você creu em outro evangelho durante todo o tempo. Nós fizemos essa oração já. Você creu no verdadeiro. Algumas doutrinas falsas, ensinamentos falsos, os fermentos dos fariseus entraram sobre a sua vida. O pecado te afastou. E o evangelho novamente é exposto para você. Que você volte para esse evangelho novamente. Você saiu debaixo da religiosidade. Só que quando você saiu da religiosidade, você foi por liberalismo. Começou a agir com libertinagem, zombando da graça de Deus, crucificando Cristo novamente, como diz em Hebreus capítulo 6. E você vive a vida de qualquer forma, na libertinagem, dando ocasião à sua carne. Nós iremos cantar um louvor. O pessoal na intercessão pode chegar e orar. O Senhor continua falando contigo. Você não precisa vir aqui à frente se você não quiser. Você pode ajoelhar onde você está. Fica à vontade, gente. A intenção não é expor ninguém. A intenção é você
submeter a ela. Nós somos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Podemos adorá-lo em liberdade, podemos andar em liberdade, podemos louvar em liberdade, podemos servir em liberdade, podemos amar em liberdade, podemos viver em liberdade, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quando o Espírito Santo habita, nós não damos mais legalidade à nossa própria carne. Aqueles que andam no Espírito Santo, vivam no Espírito Santo. O Senhor quer que você viva. Pare de viver como morto, pare de viver como morta, pare de agir como morto, pare de agir como morta. Você foi ressuscitado, você vive em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O pessoal está aqui, você está aí, se unisse a 3, 4 pessoas, nós vamos orar juntos. Você vai orar pelo que Deus falou no seu coração. Que nós hajamos como pessoas libertas. Que o amor mútuo seja visto no nosso meio. Se você tem algo para tratar com alguém, é o momento de você tratar agora. Ir lá pedir perdão, abraçar, orar junto, reconciliar, para que Deus se mova no nosso meio, para que Deus toque no nosso coração. É hora de você ter a atitude de pessoas que vivem e que andam no Espírito Santo. Não adianta eu dizer, eu tenho o Espírito Santo, mas eu me submeto à minha própria vontade, ao que Deus quer. Junte-se com 3 pessoas. Você pode conhecer, junte aí 3 pessoas. Faça uma ilha de oração. Ilha de oração, faça a ilha. Nós iremos orar nessa hora. Ilha de oração. Ilha, não vai embora. Talvez está conhecendo pela primeira vez aqui, não tem problema, você pode orar. Você é bem-vindo neste lugar, essa é a sua casa. Vamos orar neste lugar. Nós iremos orar nessa hora. Nós queremos viver no Espírito. De todas as barreiras, nós oramos sobre o legalismo. Ore para que o legalismo seja quebrado, para que a religião não tenha mais domínio sobre nós, para que nós não sejamos pessoas instáveis, inconstantes, pessoas levadas por qualquer vento de doutrina. Que nós sejamos firmados na verdade, firmados em Cristo Jesus. Que nós permaneçamos, nós nos conservemos, fiquemos no Evangelho, na palavra, e não nos submetamos mais à escravidão da lei do pecado. Você é livre. O Espírito de Deus está neste lugar, quebrando toda a religiosidade, quebrando todo legalismo, quebrando todo conceito, todas as sofismas, tudo que não vem do Senhor. O Espírito Santo de Deus tem liberdade neste lugar. Senhor, em teu nome, Jesus, em teu nome, Senhor, enche o teu povo com o teu Espírito Santo. Que o teu povo te busque. Vivam no Espírito, que eles andem no Espírito, que eles respirem no Espírito, que eles, Senhor, ó Pai, tenham um viver contínuo no Espírito Santo. Toda obra da carne, prostituição, sensualidade, bebedice, glutonaria, porfias, discussões, inimizades, ciúmes, invejas, tudo que não provém de ti, seja repreendido e seja vencido pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, e que nós sejamos batizados com o teu Espírito Santo e venhamos produzir o amor, a ágape, a minha paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, vitória sobre nós mesmos, Senhor. Oh Senhor, vem neste lugar. Nós crucificamos a nossa carne, porque andamos no Senhor. Senhor, vem e derrama sobre nós, limpa com teu sangue aquele que estava debaixo da lei, que ele entenda que ele é perdoado, que ele é sarado, que o Senhor o ama,